Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estar retomando as nossas atividades, tá? E vamos estar começando o nosso quinto ciclo. E para esse mês, na nossa escola, nós vamos ter várias atividades que vão levar a uma apresentação presencial. Olha só que legal que vai ser esse dia. Espero que vocês estejam ansiosos, estejam na expectativa de esse dia chegar. Nós vamos ter essa apresentação presencial na nossa escola e o nosso tema do nosso mês vai ser referente ao ecossistema. Ecossistema e a importância da biodiversidade, tá? Então vamos falar um pouco sobre ele, sobre a importância de preservar o nosso ecossistema, o nosso entorno e a nossa natureza, certo? Então, o nosso projeto é chamado de Ecoação, Meio Ambiente Conectados com Atitude. Se vocês observarem no nosso roteiro que vocês receberam do quinto ciclo, nossa disciplina de ciências ela vai começar, tá? Com essa aula de ecossistema e importância da biodiversidade. E nas próximas aulas nós vamos começar a produzir os materiais que vão ser expostos lá na escola, certo? Não se preocupem que de uma aula para outra nós vamos ter o quê? Uma semana. Olha só, uma semana é muito tempo para vocês capricharem e deixarem tanto os cartazes como o nosso terrário bonito, tá? Bem caprichado mesmo. Usem a criatividade de vocês, que eu sei que vocês são criativos. E vamos produzir esses materiais para serem expostos e apresentados à nossa escola no dia da apresentação do projeto Ecoação, certo? Então vamos aqui. Trouxe para vocês aqui algumas imagens de locais de ecossistemas naturais e muito bonitos para se visitar do nosso Piauí. Aqui em cima nós temos o Delta do Parnaíba, que é uma região que vai predominar o que? Mangue, né? Os manguezais, o encontro do rio com o mar, tá? Da água do rio com a água da praia lá ao fundo, água doce com água salgada. Um ambiente de cactos, de caatinga, tá? Que também é bem característico da nossa região. Nós vamos encontrar em alguns locais da nossa cidade, nosso Piauí. Temos aqui também um outro ecossistema, ó. Observe que eles são bem diferentes, né? A gente sai de um ambiente que é a praia, vai para a caatinga que é mais seco, depois vem para cá, para essas palmeiras, bem característico da região de Campo Maior, tá? Na região de palmeiras, plantas bem altas, arbustivas, tá? E depois nós vamos ter aqui temos no nosso estado várias cachoeiras. Trouxe aqui representando uma, que é a Cachoeira do Riachão, localizada na cidade de Sete Cidades. Muito bonito também, tá? No Parque Nacional de Sete Cidades, lá em São Raimundo Nonato. Cachoeira do Riachão, muito bonito, ó. Águazinha gelada para esse nosso clima que é quente, né? Muito bom. Então, vamos ver aqui um pouco sobre o que é ecologia. Ecologia nada mais é do que as relações entre todos os seres vivos. Relação essa que os seres vivos vão manter entre si e com o ambiente em que ele vive. Seja se for um ambiente mais urbano, né, de prédios, com edifícios, casas, ou se for um ambiente mais interiorando, um ambiente de natureza, de árvores, de verde, de horta, como é o caso aqui dessas crianças que estão fazendo uma horta, estão em contato com a natureza, estão preservando esse meio ambiente. E todos os seres vivos estabelecem relações entre si com os recursos do ambiente, como a água, o ar e o solo. Tá? Então tem essa ligação e essa interação entre seres vivos, entre animais, plantas, ar que nós respiramos, a água e o ambiente.
O que é espécie? Espécie é o conjunto de indivíduos que na natureza são capazes de cruzar entre si e vão gerar descendentes férteis. No caso aqui desse gatinho, né? Dessa fêmea de gato, com seus filhotinhos aqui. A espécie do nome científico, né? Gato é o nome popular, mas nós vamos ter um nome científico chamado de Felis catus. Observem que a escrita ele pode ser de três maneiras. A primeira, com a escrita em itálico, né? A letra mais deitada. Depois, a escrita com a letra em sublinhado aqui embaixo. E depois a escrita com a letra em negrito, destacado do restante do texto. Então é bem fácil de você diferenciar e visualizar este nome científico, tá? E a linguagem não é em português, Felis catus, é em a escrita vai ser em latim, tá? Observem aqui como que é representado o nome científico dos gatos. Vamos ter também aqui, passando para frente, hábitat e nicho. O que é hábitat? Hábitat é o endereço, é a casa, é o local onde a espécie ela vai ser encontrada, tá? E o nicho ecológico vai ser o que faz, o que essa espécie faz ao longo do dia, ao longo da sua sobrevivência. O que é que ela faz? É o papel ecológico que a espécie desempenha no ecossistema. Nosso exemplo, nosso hábitat, a nossa casa, que é onde nós encontramos. O que nós fazemos? Você é professor, você é médico, tá? Então você tem um modo de vida, você tem um papel que você vai desempenhar na sociedade. Essa é a diferença. No caso aqui da nossa imagem, nós vamos ter o que? O leão. Nós vamos ter o hábitat, que é o local onde ele vai viver, o ambiente terrestre, na savana, e o nicho ecológico é o que ele faz. Ele é o que? Um animal predador. Ele caça outros animais, competem entre si para buscar abrigo e alimento, né? São animais bem territorialistas. Eles ficam no ambiente e só eles podem ficar ali, só os leões. Se tiverem outras aves, outros animais, eles vão servir de alimento para esses leões. O que é população e o que é comunidade? Tenho aqui um organismo, um único indivíduo. Quando eu tenho vários indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma família, no caso aqui de elefantes, eu vou ter uma população. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. E quando eu tenho elefante, zebra, esses cervos aqui também, eu tenho aves, insetos, enfim, vários outros animais, eu vou chamar de comunidade. Comunidade é o conjunto de indivíduos de espécies diferentes, tá? Isso é comunidade. População, mesma espécie. Comunidade, espécies diferentes. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a sequência de indivíduos que vão um servir de alimento para o outro. Vamos pegar aqui um exemplo. As plantas, elas servem de alimento para o caramujo. Este caramujo serve de alimento para o peixe. Este peixe serve de alimento para a ave. É uma sequência de alimentação, cadeia alimentar. E professor, e o que é teia alimentar? Teia alimentar é essa imagem toda aqui, essa imagem completa. Quando eu vou ter a interação entre vários seres, tá? E um depende do outro para ter o seu alimento. É um emaranhado, é como se fosse uma rede, uma teia de organismos que precisam se alimentar. Então aqui eu vou ter as plantas elas podem servir de alimento para o caramujo, pode servir de alimento para a larva do inseto, ou para o peixe, que é herbívoro, tá? Para o peixe que é herbívoro. Esses outros aqui, isso as plantas são considerados produtores.
porque são elas que são a primeira camada da minha alimentação. Consumidores primários são os peixes herbívoros, são os caramujos, são os primeiros organismos que vão se alimentar das plantas, tá? Consumidores secundários, eles consomem os primários. E os terciários, eles consomem os secundários, certo? E no final da base, a gente tem os decompositores. E o que são os decompositores? São os organismos, bactérias, fungos, seres microscópicos que vão consumir os animais mortos. Então, quando o caramujo chegar a morrer, quando essa tartaruga chegar a morrer, o peixe, essa ave chegar a morrer, as bactérias vão lá e vão fazer ação decompositora. Bactérias e fungos fazem ação decompositora sobre esses animais. E por que é importante preservar a biodiversidade? Porque atualmente milhares de espécies correm o risco de desaparecer, principalmente por causa da ação do ser humano. Então, o ser humano vem destruindo ambientes, vem poluindo, vem caçando e vem fazendo a pesca sem controle, tá? E isso faz a destruição do nosso entorno, do que está no entorno da sua casa, da sua cidade, do seu estado, do seu país, tá? E isso está se perdendo. E como que nós podemos, na nossa casa, fazer a diferença? Nós podemos pegar garrafas PET, garrafas de refrigerante, de suco também tem sucos que vêm nessas garrafas, e reutilizar. Reutilizar colocando sementes de plantas, mudas, né? E aqui eu vou plantar. Estou reutilizando a garrafa e estou colocando novas plantas para crescer. Aqui é um outro modelo, uma decoração dessas garrafas. Garrafa de vinho, garrafa de suco, e aqui também do mesmo jeito estou reutilizando. E aqui mais em cima é um exemplo de horta comunitária, né? Eu posso fazer uma pequena horta na minha casa com vaso, um pequeno cantinho que eu tiver, e colocar algumas mudas, ó. E aqui eu vou ter o consumo próprio, né? Então, são alguns exemplos de ações, de atitudes que nós podemos fazer dentro das nossas casas que vão contribuir para preservar a biodiversidade, certo? E chegou a hora da atividade, fazer o quê? Colocar o nome completo, série e turma, para poder enviar. Não esqueçam disso, tá? Nome completo, sexto ano A. A atividade de hoje vai ser referente a essa apostila que vocês receberam junto com o roteiro, tá? São 10 questões falando sobre ecossistema, sobre esses conceitos que eu expliquei para vocês e sobre a importância da biodiversidade. Responde na própria folha, tem aqui os espaços, preenche aqui o cabeçalho e manda a foto, tá? Para não esquecer. Dúvidas, mensagem ou áudio, e espero vocês na próxima aula para dar prosseguimento às nossas atividades.